Fala galera do Teologuês, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Alex Matos, eu sou criador desse canal, um espaço onde a teologia se encontra com o nosso dia a dia. E hoje é mais um vídeo daqueles que eu respondo as perguntas que foram feitas, colocadas lá na nossa caixinha do Instagram, tá bom? Mas antes de ir para as perguntas, antes de ir para o vídeo, eu gostaria de te pedir aquela ajuda. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo, tá bom? Curte aí, deixa o seu like, comente, porque dessa forma, você ajudando dessa forma, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Você pode nos ajudar simplesmente dessa forma, tá? Só se inscrevendo, curtindo, compartilhando e comentando. Deixe sua pergunta. Se de repente você ainda não nos segue lá no Instagram, nos siga, clique lá nos seguir. Mas se você ainda não nos segue, se de repente você não tem Instagram, você pode deixar o seu comentário aqui nesse vídeo, tá bom? Isso também nos ajuda, tá? Vamos para o vídeo? A primeira pergunta que foi feita é: por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, tu me amas? Olha, pergunta muito legal, porque muitas das vezes quando nós vemos pregações sobre esse texto, geralmente se fala a respeito de a questão da linguagem, né? Que no original Jesus usa agapau, né? O amor sacrificial de Deus, e Pedro usa filéu, né? O amor entre amigos, né? E aí quando você vai ouvir assim algumas pregações, muito se utiliza, vão por esse caminho, né? Só que na realidade a Bíblia, né, ou melhor, o Evangelho de João, ele faz essa alteração na linguagem, né? Então ele não está usando, né, uma linguagem para apenas uma situação. Então vou explicar. João capítulo 3, João vai falar a respeito do amor do pai para o filho, e ele utiliza a palavra agapau, que é utilizada aqui, que Jesus utiliza aqui para falar com Pedro. E em João capítulo 5, ele vai utilizar a palavra filéu no mesmo sentido, entende? Então o grego, né, a palavra lá no original, ele não tem apenas um sentido, entende? Então, o que o texto, né, quando Jesus ele fala para Pedro, né, 3 vezes se tu me amas, se você reparou, né, ou se você prestar atenção, é exatamente o discípulo que o nega 3 vezes. É exatamente o discípulo que, diante de uma fogueira, ele nega a Jesus. E aí o texto que vai mostrar para a gente a respeito das perguntas, né, de 3 vezes Jesus perguntar, é justamente quando eles estão na praia, diante de uma fogueira, né, ali tendo uma refeição. E aí Jesus pergunta 3 vezes. O que esse texto está querendo nos mostrar é que Jesus restaura a vida daquele que o negou 3 vezes, tá bom? Então, esse negócio de, porque no original diz isso, e é importante entender que o grego, ou a língua, né, bíblica, na verdade não somente o grego, mas acho que o hebraico também, ele traz essa questão de sentidos. Então eu não posso afirmar que um texto ele está dizendo isso porque o sentido da palavra é isso, porque em outros textos pode significar outras coisas, tá bom? Segunda pergunta: você viu a repercussão da pregação da pastora Helena Raquel? Sim, vi a repercussão, e inclusive tem um vídeo aqui nosso no canal reagindo, né, ao trecho que ficou aí famoso, né, onde ela fala ali a respeito de pedofilia,
onde ela fala ali a respeito de mulheres que sofrem, né, dentro de casa, apanhando dos seus maridos, e ela fala para sair, e nós reagimos a isso aqui, tá? Eu vou deixar no final do vídeo o vídeo lá em destaque para você clicar e assistir, tá bom? Outra pergunta: se eu pedir mais paciência, Deus pode me testar logo depois? Olha, a gente sempre fala isso, né? Não, porque se eu pedir paciência, se eu pedir amor, mais misericórdia, né? Que o Senhor ele vai colocar alguma situação para que isso seja gerado em nós, né? Então, assim, primeira coisa, né? Deus ele não brinca com a gente, né? Então, Deus está fazendo isso como uma forma de brincadeira. Não, ele quer o nosso amadurecimento enquanto filhos, né? Tiago vai falar sobre uma fé, né? Que produz perseverança. Então, eu acredito sim que existem situações que acontecem em nossas vidas que precisam produzir em nós algo, precisam nos levar ao nosso amadurecimento. Então, se você tem pedido paciência a Deus, se você tem pedido mais compaixão, se você tem pedido para que você seja mais bondoso, sim, acredito que o Senhor vai colocar situações na sua vida para que isso venha produzir isso que você está pedindo, tá bom? Então, se prepare, continue em oração, continue buscando ao Senhor, né, que alguma coisa pode acontecer para que essa paciência, essa bondade, né, a misericórdia, ela flua, ela produza, né, seja produzida na sua vida, né? Então, sempre lembrando que isso precisa se manifestar para que você toque a outros. Então, se você tem pedido para que o Senhor produza mais paciência na sua vida, é que você exerça isso com outras pessoas, tá? Então, necessariamente é algo para você. Então, fique atento a isso. Outra pergunta: Alex, qual foi a pregação sua que mais mexeu com você? Bom, é difícil falar porque eu acho que toda pregação, pelo fato de nós nos sentirmos incapazes de produzir algo, e aqui assim, sabe, questão de tá sendo muito humilde, não é isso. Quem prega entende, né? Quem sabe preparar ali um sermão, sabe que às vezes a técnica ou que você aprende em seminário, enfim, se você tem um curso de pregação, você sabe que tem momentos que não flui nada, você ora, não flui nada. Eu já tive essa experiência no trabalho, de um amigo falar: olha, caramba, eu vou pregar em cima de um texto e o senhor não tem falado comigo, e sabe, e as coisas não fluem. Então, assim, não é algo fácil, não é algo tranquilo. Então, tudo aquilo que o Senhor gera em nosso coração, para mim, mexe, né? Todas as pregações mexem comigo. Mas teve duas pregações que depois que eu preguei aquela pregação ali, aquele sermão, eu fiquei a semana toda pensando naquele sermão. Aquele sermão vinha na minha mente, eu querendo pensar em outras coisas, e aquele sermão vinha na minha mente. Uma foi na igreja que eu frequentava, né, na primeira igreja batista no Barata, né, foi um sermão que eu preguei lá domingo à noite. Eu falei sobre comunhão, né, e aquele sermão, enfim, eu me lembro que eu fui trabalhar e aquele sermão, mandei mensagem pro meu pastor na época e falei para ele: cara, esse sermão tá vindo toda hora na minha cabeça. E uma foi agora na igreja que eu faço parte, a Igreja Batista de Gileade. Inclusive, eu tô escrevendo, né, desenvolvendo, quem sabe no futuro, um livro,
né, a respeito dessa pregação, que é quando eu preguei a respeito de Pedro, né? Quando Pedro ali ele entende que Jesus é o Filho de Deus, né? Ele confessa que Jesus é o Filho de Deus, e logo depois diz o texto assim, olha, não muito tempo depois, né, Pedro ele acha que pode consolar Jesus quando Jesus começa a falar que o Filho de Deus precisa morrer, e aí Pedro, aquele que outrora recebeu a revelação, agora, né, não muito tempo depois, agora foi chamado de Satanás. E aí a ideia é os perigos que nós corremos no discipulado, de deixarmos de ser discípulo, né? Então foi uma pregação que mexeu bastante comigo, né? De igual forma eu fiquei naquela semana pensando, e como é um texto e como é um tema que eu gosto de discipulado, eu tenho escrito algumas coisas, deixado algumas coisas aqui no computador, já escrevi inclusive o primeiro capítulo, mandei para algumas pessoas lerem, né, para ver se tá, o que elas, né, acham, que se gostaram, né? Lógico que eu vou desenvolver mais, mas foram 2 pregações que mexeram comigo, que aquela semana eu, enfim, fiquei com a pregação direto na minha cabeça, tá bom? Outra pergunta. Sei que você gosta do tema discipulado. Qual livro você gosta mais do tema? Olha, é muito difícil falar um livro, tá? Porque é um tema assim vasto, amplo, com muitos e muitos livros, mas eu vou deixar 2 livros aqui que inclusive eu utilizei no meu TCC. O meu TCC eu fiz sobre discipulado, né? E foram 2 livros assim que eu li no passado e revisitei para fazer o TCC, coloquei como referência ali bibliográfica, porque são livros assim que mexeu comigo, né? Que o primeiro é o Discipulado de Dietrich Bonhoeffer, né? Bonhoeffer, onde ele vai falar sobre a questão da graça barata, né? Logo ali nos primeiros capítulos, né? E o outro livro é o do Jonas Madureira, do pastor Jonas Madureira, né? O Custo do Discipulado, né? Então, são livros que mexeram comigo, né? São livros que, assim, tocaram profundamente no meu coração a respeito do tema. Porque muitas das vezes, quando a gente pensa em discipulado, a gente pensa em um método, né? De desenvolvimento de igreja, né? No sentido de número. E eu acho que discipulado, ele é uma forma de desenvolvimento, mas não de número, né? Mas do crescimento espiritual, de crescimento de maturidade, onde um cristão mais maduro discipula outro cristão, né, a se tornar discípulo de Jesus, e isso é bom para a igreja, e a igreja cresce em maturidade, entende? Então não tem a ver com número, tem a ver com maturidade, tá? Outra pergunta. Salmos 16. Davi falou uma coisa que poucos prestaram atenção, mais precisamente no versículo 10. Diz assim Salmo 16, versículo 10. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O Salmo 16, ele é muito bonito, porque ali Davi, né, um salmo atribuído a Davi, ele ele fala da sua confiança em Deus para além dessa vida. E aí no versículo 10 diz que ele não abandonará, não será abandonado no sepulcro, né? Só que qual é o problema se nós não entendermos o que o salmista está querendo dizer? É que nós podemos correr no risco de dizer que Davi errou, porque Davi morreu, seu corpo sofreu decomposição,
como o próprio Salmo diz, ele não sofrerá decomposição, não será abandonado no sepulcro, né? E Davi morreu, e o seu corpo sofreu decomposição. Porém, existe um texto que vai explicar esse texto, que é Atos capítulo 2. Eu vou ler para que você entenda. Pedro, depois ali que os discípulos são tidos como estão embriagados, né? E aí Pedro vai falar assim, Atos capítulo 2, a partir do versículo 29. Irmãos, posso dizer-lhe com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Ou seja, o que Davi estava declarando ali no versículo 10, profeticamente, era a ressurreição de Cristo. Ele estava apontando para Cristo. Cristo foi aquele que não foi abandonado no sepulcro. Seu corpo não sofreu decomposição. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E aí Davi aponta para Cristo ali no Salmo. Por isso que eu falei que a confiança do salmista está para além dessa vida. Quando você lê o Salmo 16, você tem essa percepção. Ainda mais agora com a explicação do versículo 10. Tá bom? Então, o que muitos às vezes não percebem é isso. Que o salmista ali, ele está apontando para Cristo. Tá bom? Outra pergunta. Alex, o que você acha de mulheres no ministério? Quem me conhece, né, sabe que eu, no passado, eu era um daqueles que falava que mulher não pode ser... Bom, acredito que você esteja se referindo ao ministério pastoral, né? Porque isso né, a mulher pode ser líder no Ministério de Mulheres, mulher pode ser líder do Ministério Infantil, mulher pode ser, enfim, líder de qualquer ministério, né? Mas quando se trata do Ministério Pastoral, a gente coloca o Ministério Pastoral aqui, né? E aí é por isso que eu estou respondendo em relação ao Ministério Pastoral. Então, eu era contra, né, a questão da mulher no Ministério Pastoral, e aí quando me perguntavam, eu dizia assim, olha, eu nunca estudei sobre o assunto, nunca pesquisei, nunca, né, mas os pastores que eu acompanho, que eu tenho admiração, falavam, né, a respeito disso, né, que mulher, ela não pode ser pastora por causa disso, e aí eu, enfim, ia, né, na onda daquela galera que eu admiro, e admiro até hoje, mesmo hoje sendo do outro lado. Né? E aí quando eu comecei a me interessar sobre o assunto, comecei a ver outras opiniões, eu achei muito mais coerente com a Bíblia, tá? E aqui, por favor, não estou querendo falar mal ou alguma coisa assim do tipo de quem acredita, até porque quem acredita que a mulher não pode ser, né? Até porque existem pessoas gigantes na teologia que entendem que a mulher não pode ser pastora. E quem é o Alex, né? Como a gente tem a mania de dizer, quem é o Alex na fila do pão para falar alguma coisa a respeito de que essas pessoas estão erradas. Mas eu, Alex, entendo que a mulher ela pode sim servir no ministério pastoral, ela pode ser sim consagrada, né, por N fatores, mas uma das coisas assim que eu sempre falo é que para mim dom não tem sexualidade. A Bíblia fala que o Senhor, né, o Espírito dá a quem ele deseja. O dom ele é dado a quem o Espírito Santo quer, né, a necessidade do local. Então, se a necessidade do local for levantar de repente uma mulher, né, porque uma das coisas que, eu não sei se você sabe, mas as pesquisas apontam que nos cultos existem mais mulheres do que homens, né? Então, sei lá, de repente, no local há uma necessidade
Eu acho que a mulher ela pode ser pastora sim, né? Ela pode pregar como, enfim, como qualquer um. Então eu acredito no chamado ministerial. Ah, Alex, não, eu acredito que a mulher ela pode ser pastora, ela só não pode presidir uma igreja. Aí, enfim, eu acredito que a mulher ela pode pregar, ela pode presidir, né? Ela pode ser qualquer coisa que Deus, né, tenha chamado ela para ser, porque eu não entendo a mulher como um ser diferente. Inclusive eu preguei na igreja esses dias, né, e eu falei sobre a questão de Gênesis capítulo 2, quando diz que a mulher, vou fazer para você uma ajudadora idônea, né? E ali no original a ideia do texto é alguém de frente a frente, alguém de igual para igual. Então eu não entendo que a mulher ela foi criada para ser um ser inferior ao homem, entende? Eu entendo os questionamentos das pessoas, né? Eu entendo, né? Ah, porque a mulher é emocional, eu acho que de repente a experiência que você tem de pessoas, conversando com pessoas, pode, né, te trazer a esse entendimento, mas eu tenho pessoas que trabalham comigo que, vou falar assim no português claro, às vezes é mais homem do que muito homem. Então, eu acho que eu não posso ficar colocando algo, né? Porque a fulana, ciclana, elas são muito emocionais e aí uma outra pessoa também vai ser. Não, eu acho que eu não coloco a mulher nesse, sabe? Nesse rótulo, da mesma forma que eu não coloco o homem no rótulo de que o homem, para ser homem, ele tem que cuspir no chão, né, e fazer outras coisas que eu não posso falar, posso falar aqui, mas sabe, eu não coloco o homem, né, e nem a mulher nesse sentido. Então eu acho que mulher pode servir sim, porque ela é igual, ela foi criada para ser igual, ela foi criada para estar na mesma missão, né? Que é a ideia de submissão, é estando na mesma missão. Então eu acredito no ministério pastoral feminino. Outra pergunta: o que é melhor, hermenêutica ou exegese? Olha, não tem como a gente dizer o que é melhor, né, o que é pior, o que a gente pode dar importância e o que não. Em primeiro lugar, né, se a hermenêutica ela te traz o entendimento de você se preocupar com o contexto da época, do texto, se a hermenêutica ela te traz a ideia de você se preocupar com o livro ali, qual é o gênero literário daquele livro, se a hermenêutica ela te faz se preocupar com todas essas questões, a exegese ela vai aplicar isso a um texto pequeno, entende? Então é como se você escolhesse uma perícope, né, ali, ou seja, um trecho que tenha início, meio e fim, né, na Bíblia, né? Perícope é isso, é um pedaço, é um pequeno pedaço de texto que tem início, meio e fim, e aí você vai aplicar aquilo que a hermenêutica diz. Então, é o seguinte, você pegou ali um texto bíblico, você precisa saber qual é o contexto. Aquele texto ali ele está inserido, o que vem antes do que vem depois. Ele está inserido nesse meio. Você precisa entender o contexto da época. Você precisa saber o porquê Jesus limpou os pés dos discípulos, o que era o significado daquilo. Você precisa entender o gênero literário, é uma carta, é uma narrativa, é um poema, entende? Então, assim, existem música, né? Existem poemas, existem textos filosóficos dentro da Bíblia. Então, você precisa entender isso e aí aplicar, né, a exegese em cima desse texto. Então não tem como você separar uma da outra, não tem como você dizer que uma é mais importante que a outra. Na pregação, você utiliza as duas para o sermão, né? O problema é que
Não é a falta de um, né? Ou dizer que um é mais importante que o outro. O problema é que muitas vezes as pessoas preparam sermões sem utilizar essas ferramentas, entende? Então você vê pessoas pegando um texto, colocando algo emocional ali, né? Algo que, enfim, da sua cabeça, né? Porque ela entende que coragem, né? Nos dias de hoje é a mesma coragem do que é antigamente. Ela entende, por exemplo, né? Um texto bastante, um tema muito, né? Falado, né? Nos nossos dias. Ela entende que escravidão, né? Quando fala ali é Filemon, né? Onésimo, Filemon, ela entende que escravidão é a mesma coisa de escravidão que aconteceu épocas atrás, né? Então, esse é o problema. As pessoas pegam, interpretam da sua forma, interpretam do seu texto, da sua maneira, e aí acabam que a gente sabe das atrocidades que acontecem aí nas pregações, tá bom? Mas não tem. Utilize as duas ferramentas. Uma boa pregação se utiliza das duas ferramentas, né? E última pergunta, meus irmãos. Alex, qual a sua opinião sobre pastores usarem o não toqueis nos meus ungidos? Então, eu acho que existem dois problemas, tá? O primeiro problema tem a ver com os pastores utilizarem ou fazerem uso disso para serem, de alguma forma, alguém que não tem controle, né? No sentido de eu sou autoridade, e aí se faz utilização desse texto para que o pastor ele não seja confrontado, para que o pastor ele não pode perguntar nada para o pastor, porque você não pode confrontar o pastor, não pode fazer qualquer tipo de questionamento, porque você não pode questionar. Então, isso não é autoridade, isso é autoritarismo, tá? São pastores que se utilizam de textos fora de contexto, que é uma coisa que a gente está sempre batendo aqui, para falar a respeito, né? Ou para se defender ali no ministério. Então, os pastores se utilizam isso, né, como forma de impor alguma coisa. E aí se utiliza esse não toqueis nos meus ungidos. Biblicamente falando, os pastores eles podem ser questionados sim, eles podem ser perguntados sim, né? Um texto que me vem assim na mente, eu não vou me lembrar o texto, né, mas uma situação na Bíblia é que o próprio Paulo, né, ele chega diante de Pedro, não era ninguém, não era o Alex, não era o Silas, não era o Timóteo, era Pedro, que andou com Jesus. Pois a Bíblia fala que eles tiveram uma discussão lá ferrenha, né? Há quem diga, inclusive, que o texto lá no original é que eles foram às vias de fato, né? Então, assim, lógico que eu não estou aqui falando para que você vá às vias de fato com o seu pastor. O que eu estou falando é que a Bíblia nos permite o confronto, esse sentido de perguntar, de questionar. Poxa, mas por que isso? Que aí a gente entra no outro ponto que eu falei, né? Porque as pessoas se utilizam disso. Não, isso aí eu não toquei nos meus ungidos, não tem nada a ver. Para ser arrogante, para ser irresponsável em relação à igreja. Então, falado alguma coisa, se levanta no meio da congregação para colocar, às vezes, o pastor em xeque, para colocar, às vezes, o pastor, enfim, em dúvida, né, para gerar ali um tumulto. Então, assim, existe um outro termo, né? Existe um outro aspecto que ninguém fala, né, que é do irmão, do membro, de uma ovelha, até de um líder, né, de um outro pastor, que muitas das vezes se levanta para confrontar sem ter o respeito. Eu acho que a gente pode ter o respeito, acho que a gente pode confrontar com respeito, né, de fazer perguntas. Por quê? Mas por que disso? Mas por que aquilo? Entende? E aí eu não preciso brigar, discutir com o meu pastor,
né, para confrontar, entende? A gente pode confrontar em amor. A gente deve confrontar tendo compaixão, usando de misericórdia, tá bom? Mas esse negócio de não pode confrontar, não pode perguntar, não, porque se você falar alguma coisa do pastor, não toqueis nos meus ungidos e tal. Cara, isso não existe, tá? Agora, respeite o seu pastor, respeite a sua congregação, respeite a sua igreja, respeite o seu irmão, porque dessa forma você não está indo somente contra o pastor, mas você está desrespeitando ali os seus irmãos também, tá? E de repente foram ali na igreja para saber das informações, para o culto, né? E aí você está gerando uma confusão à toa, achando que você pode porque isso é bíblico, porque Paulo e Pedro... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Você pode confrontar, você pode falar, você pode perguntar, você pode questionar, desde que tudo seja em amor, tudo seja em compaixão, tudo seja em misericórdia, tá? Para que haja um esclarecimento das coisas e não para que haja confusão. Então, eu acredito que a utilização, né, de não toqueis nos meus ungidos é para isso. Muitos líderes se utilizam para se blindar, tá bom? Meus irmãos, essa foi a última pergunta. Quero agradecer imensamente a vocês que nos seguem lá na página do Instagram, que coloca suas perguntas para que toda segunda-feira a gente tenha um vídeo aqui, né, das perguntas e respostas. Gostaria de agradecer a você que é inscrito aqui nesse canal, gostaria de agradecer a você que tem compartilhado, que tem curtido aqui o vídeo. Muito obrigado. Hoje nós estamos, antes de eu gravar esse vídeo, nós estamos com 129 inscritos. Como eu falei, a nossa meta é chegar nos 200, por isso compartilhe esse vídeo, se inscreve nesse canal, nos ajude dessa forma para que o YouTube possa mandar esse vídeo para mais pessoas, tá? Que Deus te abençoe e tenha uma excelente semana.